Comunicação global, a mágica da influência. Capítulo 7, olhos, janelas da alma, manipulando ou influenciando. Quando você se comunica com alguém, todo o seu corpo verbaliza. Observe seus gestos durante uma conversa. Procure perceber também o seu tom, seu jeito, seu sentimento, tom de voz. São fatores que, como já vimos, vão muito além das verbalizações, mas nunca basta observar a si próprio. É fundamental saber também observar o outro, percebendo nele mais do que as palavras, as verbalizações. Você sabe qual é o melhor ponto para fixar o nosso olhar enquanto conversamos? São os olhos do outro. Dizem que os olhos são as janelas da alma, e é verdade. Saber observar os olhos da pessoa com quem conversamos é praticamente uma forma de ler pensamentos. Sim, Comunicação Global, a mágica da influência, Dr. Laí Ribeiro. Nova edição, revista ampliada, 15ª edição, editora Objetiva. Você já percebeu que nossos olhos se movem quando falamos, quando verbalizamos, quando pensamos e até quando estamos sonhando? Os estudos neurolinguísticos sobre o movimento dos olhos podem ajudá-lo não só a se comunicar melhor e a ter mais poder de influência sobre as pessoas, mas até mesmo a aumentar a sua inteligência. Como? Deve estar perguntando sua voz interior. Lá na frente, vamos mostrar também, vamos falar um pouco sobre programação neurolinguística, que foi descoberta lá em 1975, né? Aumentar a inteligência com o movimento dos olhos? Como isso é possível? Leia com atenção e pratique. Depois veja os resultados. Preste atenção. Movimentamos os olhos em várias posições. E cada uma dessas posições desencadeia um processo diferente em nosso cérebro. Aqui no livro é a figura 11, né? Como já vimos no livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, movendo os olhos para cima, estamos fazendo imagens com a mente. É o componente visual do nosso pensamento. Quando nossos olhos se mexem para cima, à direita, estamos criando imagens. Você pode perceber que o outro está mentindo ou inventando história, se ele mover os olhos para essa posição quando lhe for feita uma pergunta cuja resposta deveria saber, mas não sabe. Quando olhamos para cima, à esquerda, estamos relembrando imagens. Lembra-se da cor da blusa que você usou anteontem? Se você olhar para mim, se você olhar para cima, a esquerda acionará sua memória visual. Neurofisiologicamente, nunca conseguimos fazer imagens no cérebro sem levantar os olhos. Isso se aplica também a operações matemáticas e raciocínio absoluto. Para fazer mentalmente uma conta de multiplicar, por exemplo, temos que criar visualmente os números. Experimente fazer isso com os olhos voltados para cima, à direita, e será mais fácil fazer o cálculo. Movendo os olhos na posição horizontal, estamos abrindo nosso canal auditivo. Quando olhamos para o lado, à direita, nosso cérebro tem mais facilidade de criar sons. Se olhamos horizontalmente à esquerda, estamos memorizando sons. Procure lembrar-se de uma melodia antiga ou do nome de alguém fazendo esse movimento com os olhos. Quer dizer, então, que eu melhoro minha memória se olhar para o lugar certo? Sim, muitas vezes uma pessoa não tem boa memória porque carece de olhar para o lado correto. O movimento dos olhos para baixo tem efeitos totalmente diferentes dependendo do lado, direito ou esquerdo, para onde os olhos vão. Movê-los para baixo, para a esquerda, significa que
o self-talk está ativado. A pessoa está conversando com ela mesma e usando palavras, usando verbalizações. Para baixo e para a direita significa que a pessoa está tendo noção do corpo, propriocepção. E também que emoções estão sendo vivenciadas no cérebro. Isto, juntamente com a sensação olfativa gustativa, são as chamadas atividades sinestésicas, atividades emocionais. As sensações olfativas gustativas são desencadeadas quando os olhos se movem para baixo e para o centro. As sensações olfativas gustativas são desencadeadas quando os olhos se movem para baixo e para o centro, olhando na ponta do nariz. Observe um provador de vinho e você confirmará como isso ocorre, como isso acontece. Um pouco de Daddy Google, Papai Google. O que é a propriocepção? Como eu citei aqui há poucos instantes. Propriocepção é a capacidade do nosso corpo de perceber a posição, movimento e localização das suas partes no espaço, sem depender da visão. É um sentido escondido que nos permite realizar movimentos precisos e manter o equilíbrio. Em resumo, a propriocepção é a habilidade de perceber a posição e movimento do corpo. É como se o seu corpo estivesse conversando com o seu cérebro, informando onde cada parte está localizada e como está se movendo, independente da visão. Você consegue tocar o nariz com o dedo, mesmo de olhos fechados. Você consegue tocar no nariz, mesmo com os olhos fechados, ou caminhar sem tropeçar, graças à propriocepção. Importante para o equilíbrio e coordenação. Permite que você se mova com segurança, mantenha o equilíbrio e realize tarefas complexas, como praticar esportes ou dançar. Resultante de receptores sensoriais. Os proprioceptores localizados em músculos, articulações e tendões, enviam informações ao cérebro sobre a posição e movimento do corpo. Exemplos de propriocepção em ação. Andar. Você não precisa olhar para cada passo que dá. Seu corpo sabe onde colocar o pé. Tocar o nariz com o dedo de olhos fechados. A propriocepção te ajuda a localizar seu nariz e dedo, mesmo sem a visão. Escrever. Você consegue controlar o movimento da sua mão e a pressão da caneta na folha sem precisar olhar cada traço. Praticar esportes. A propriocepção é fundamental para a coordenação, equilíbrio e movimentos precisos durante a prática esportiva. Em termos mais técnicos, a propriocepção é um sentido somatosensorial que nos informa sobre a posição e movimento do nosso corpo. É um sistema complexo que envolve a interação entre receptores sensoriais, sistema nervoso central e sistema músculo-esquelético. A falta ou deficiência na propriocepção pode levar a problemas de equilíbrio, coordenação e aumento do risco de quedas e lesões. Mais 30 segundos. Em resumo, a propriocepção é um sentido crucial para a nossa percepção do corpo e do movimento, permitindo que realizemos tarefas cotidianas com segurança e eficiência. Voltando à página 49. Vamos para a página 49 de Comunicação Global, a mágica da influência. Uma pequena observação antes de seguirmos adiante. As posições à direita e à esquerda, descritas anteriormente, podem variar em pessoas canhotas, mas são válidas para 96% das pessoas, inclusive para a grande maioria dos canhotos.
Explicaremos de forma sucinta. Vamos explicar de forma sucinta, objetiva. Cerca de 90% das pessoas são destras e 10% são canhotas. Mas na maioria, ou na maior parte dos canhotos, os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, funcionam na mesma posição das pessoas destras. Apenas 4% do total das pessoas são canhotas, também no cérebro. Menos de 1% das pessoas destras são canhotas no cérebro e, portanto, têm as posições do criar e do recordar invertidas. Todos somos ao mesmo tempo visuais, auditivos e sinestésicos. Mas em cada pessoa há geralmente uma predominância de um desses componentes. Em situações de stress, essa predominância aumenta ainda mais, porque nosso cérebro precisa ancorar no sentido que funciona melhor, com menos esforços. O bom comunicador precisa verbalizar as 3 linguagens simultaneamente, visual, auditiva e sinestésica, para se comunicar com pessoas diferentes. Para segurar a atenção de uma plateia, é preciso gesticular, variar o tom de voz, movimentar-se pela sala, aproximar-se das pessoas, utilizar recursos audiovisuais, tudo o que for possível para comunicar-se bem com os 3 tipos de pessoas. Procure observar, por exemplo, um sinestésico e um visual conversando. Um gosta de chegar perto, de tocar, e o outro se afasta para ver, pois dessa maneira sente-se melhor. À medida que um chega mais perto, o outro se afasta, um pouquinho. Às vezes, uma conversa dessas começa num canto da sala e acaba no outro. Se um menino na sala de aula olha para cima quando a professora lhe faz uma pergunta, certamente é porque ele é visual. Sua mente usará esse recurso com frequência. Porém, se a professora briga com ele quando isso acontece, ele poderá desistir de pensar e tornar-se medíocre, indiferente, digamos assim, burro. Fatos como esse acontecem com frequência. Fala-se muito de alunos com dificuldade de aprender, quando quase sempre o caso é de dificuldade de ensinar, por deficiência do professor. E conhecimentos tão simples como estes que apresentamos neste livro, neste volume, serão de grande valor quando estiverem sendo aplicados nas escolas. Aprender a aprender é muito mais importante do que qualquer matéria que se aprende na escola. Com o movimento dos olhos é possível desenvolver estratégias intelectuais capazes de torná-lo excelente em muitas de suas atividades pessoais e profissionais. Agora, a programação neurolinguística. Em 1975, na Califórnia, um matemático e analista de sistemas, Richard Bandler, e um linguista, John Grinder, receberam uma bolsa do Instituto Nacional de Saúde, NIH, dos Estados Unidos, e começaram a trabalhar juntos para responder a seguinte pergunta: psicoterapia realmente funciona? Entrevistaram inicialmente vários terapeutas de linhas diversas. Selecionaram 3 terapeutas, Fritz Perls, Milton Erickson e Virginia Satir, que tinham conseguido resultados fantásticos com seus pacientes. Através de anúncios de jornal, recrutaram alguns pacientes com problemas de fobia, o medo em excesso e sem sentido, e os encaminharam aos 3 terapeutas, que conseguiram curá-los em questão de minutos. Os pesquisadores anotaram as técnicas utilizadas, que pareciam diferentes para os 3 terapeutas. Testaram-nas em outros pacientes exatamente como os terapeutas haviam ensinado, mas sem produzir resultado algum com nenhuma delas. Por que não deu certo? Os 2
pesquisadores refletiram e chegaram à seguinte hipótese: talvez o que realmente estivesse funcionando não tivesse nada a ver com a explicação dos terapeutas, e sim com outros detalhes na comunicação entre eles e os pacientes. Alguns detalhes tão sutis que nem mesmo os terapeutas que os utilizavam tinham consciência de sua fórmula. Com essa hipótese em mente, os dois pesquisadores gravaram em vídeo as sessões de terapia e procuraram anotar os menores detalhes, pequenos gestos, inflexões de voz, etc., do comportamento dos terapeutas com seus clientes, e chegaram a uma série de atitudes comuns aos três terapeutas. Agora, com esses denominadores comuns detectados através do uso do vídeo, eles conseguiram reproduzir os resultados dos terapeutas. Agora, com esses denominadores comuns detectados através do uso do vídeo, eles conseguiram reproduzir os resultados dos terapeutas. Com isso nasceu uma nova disciplina, uma nova matéria, a PNL. PNL, Programação Neurolinguística, Neurolinguistic Programming, NLP. Extrapolando o raciocínio para a área da comunicação. Fizeram a mesma pesquisa com vários bons comunicadores e detectaram os denominadores comuns para a boa comunicação. A partir daí, procuraram explicações neurofisiológicas para essas técnicas, e assim a programação neurolinguística foi se desenvolvendo como disciplina. Algumas dessas técnicas descobertas por eles estão apresentadas neste volume. É uma tecnologia nova que veio da prática para a teoria e foi comprovada pelos mais recentes conhecimentos científicos. Seus resultados são tão surpreendentes que às vezes parecem mágica, mas toda tecnologia nova, quando em uso, parece mágica. Algumas das técnicas utilizadas por aqueles terapeutas e pelos comunicadores pesquisados diziam consideração ao movimento dos olhos. Lembre-se do que falamos há pouco. Se os olhos vão para cima, estamos operando nossa inteligência visual. Se a pessoa com quem estou conversando costuma mover os olhos para cima, movo meu braço também para cima e pergunto: você está vendo o que eu estou falando, verbalizando? Já que a pessoa estava acionando exatamente a sua sensibilidade visual, minha frase vai fisgar sua atenção com grande eficácia. Ou, se ela está olhando para baixo e para a direita, gesticulo com as mãos para baixo e para a esquerda, imagem em espelho, e pergunto: como você se sente em relação a isso que estou falando, verbalizando? Assim, estarei fisgando sua inteligência sinestésica, sua inteligência emocional.